Olá, eu sou Janaína Melima. Eu, Giovana Lobianco. E eu, Nicole Fiuza. E essa é a primeira temporada do nosso podcast, Deusas Loucas e Feiticeiras. Se você acha que está pirando, que está todo mundo meio pirado, aperta o play e vem com a gente nessa tentativa de entender como viver nesses tempos tão confusos, onde a vida nos feeds parece perfeita, mas na real está todo mundo meio esquisito. Sabe aquelas questões da vida, que fica mais fácil pensar junto do que sozinha? Pois é, aqui vai ser o nosso ponto de encontro. Aperta o play, vem com a gente. Olá, deusas loucas e feiticeiras! Aqui estamos nós para mais uma sessão de terapia. Já estava com saudade. Vamos agradecer a galera que tem interagido com a gente lá no YouTube, mandado mensagem. Que bom que vocês estão gostando. A ideia aqui é isso, a gente compartilhar as experiências, falar sobre o que a gente está sentindo. Na verdade, é porque a gente precisava desabafar e a gente falou, vamos fazer isso compartilhando com todo mundo. Verdade. A ideia é essa, né, pessoal? A gente falar um pouco sobre tudo que acontece na vida e como a gente tem entendido. Eu acho que o grande perigo da vida é a gente passar por ela sem prestar atenção. A vida é breve, né? A vida ela é efêmera, fugaz e preciosa. E a ideia do podcast veio disso também, da gente falar, olha, está tudo bem, não está bem, vamos prestar atenção nisso aqui, olha o que aconteceu essa semana. E a gente, conversando sobre o tema desse episódio, a gente inicialmente não tinha pensado muito em falar sobre essa questão, até para não ficar também em cima, né, só da morte da Marília Mendonça. Mas não tem como uma tragédia dessa que, de certa forma, toca todo mundo, né? Até quem não era fã, até quem não conhecia as músicas da Marília, é impossível você passar batido pela morte de uma menina de 26 anos. Sobreviveu à pandemia, né? Sobreviveu à pandemia. E aí teve uma hora, até quando eu vi a notícia, eu falei, ai, droga, por que ela voltou a fazer show, né? Puxa vida, né? Mas é aquilo, a gente não tem controle sobre. E não só da Marília, acho que a tragédia, né, nesse caso, ela é tão gigante, porque a Marília deixa um filho de 2 anos, né? O piloto deixou filhos pequenos, o copiloto deixou uma mulher grávida de 7 meses, o tio da Marília deixou uma filha de 6 meses, né? O assessor dela deixou também um filho pequeno, assim. Então, são tantas vidas que vão ser impactadas assim por muitos e muitos anos, né? Sem falar nos pais, sem falar nos amigos. E aí algumas coisas no decorrer desse final de semana, hoje é dia 9 de outubro, a gente está gravando isso aqui numa terça-feira, vocês vão ouvir isso numa sexta, mas para a gente está muito ainda vivo, e eu acredito que essa tragédia ainda vai reverberar por muito tempo, né? Também a grandiosidade da Marília Mendonça. Acho que, principalmente para nós que somos mulheres, assim, a Marília, ela né? Não dá para falar no passado, porque ainda tem isso. A arte, ela eterniza o artista, né? Eu tenho certeza que daqui 30 anos ainda vamos ouvir uma música da Marília, né? Mas ela, para a mulher, né? Já foi tão falado isso, da questão do feminismo, né? Do quanto que ela representou para a gente o fato de poder dizer que a mulher ela trai, ela é traída, ela dá a volta por cima, ela bebe, ela faz o que quer da vida dela. Eu ouvi uma música dela essa semana que eu não conhecia, que ela conta a história sobre uma menina, uma garota de programa, uma prostituta, e aquilo, a letra dessa música me tocou tanto, porque a Marília ela consegue fazer com que você enxergue o outro. Né? A arte dela é sobre isso, sobre falar, olha, eu estou me sentindo assim, né? O outro se sente assim por conta da experiência de vida dela, cada um experiencia a vida de uma maneira diferente.
E impressionante que, no meio disso tudo, ainda a Marília deixa não só um legado, mas um aprendizado também até na hora da morte, porque aconteceram tantas coisas, inclusive bizarras, envolvendo isso, e eu vou começar esse nosso bate-papo falando de algo que, para mim, toca muito profundamente, que até hoje eu li uma matéria, eu não lembro se foi da Veja, agora não vou me recordar, mas que dizia sobre a patrulha do sofrimento alheio. A galera que está falando na internet, julgando o comportamento de quem estava no velório da Marília Mendonça. Julgaram a amiga dela que estava lá em cima do caixão, nitidamente em estado de choque, no sofrimento, mas vivendo aquele momento, aquela dor muito íntima, né? Muito dela. Agora eu não vou lembrar também, meninas, foi a Maraísa, ou eu confundo tudo. A Maiara, eu acho que foi a Maiara que foi julgada falando o quanto que ela estava fria, porque ela estava mexendo no cabelo, porque ela estava mascando chiclete, porque ela estava rindo, e aquilo me causou uma indignação tão profunda, porque eu falei assim, não é possível, as pessoas que falam isso, elas realmente não devem ter vivido nada parecido ou não tem um mínimo de empatia, porque eu também acho assim, você não precisa passar por tudo para sentir a dor do outro. Você pode nunca ter chorado no caixão de um amigo, de uma amiga, mas no mínimo você tem que falar, caramba, eu vou respeitar o outro que está ali, né? E isso me bate muito profundo, assim, é um assunto que para mim é muito sensível, porque, né, eu já falei aqui várias vezes, eu perdi um filho. E eu sempre disse que, por exemplo, quem esteve no enterro do meu filho e me viu, e viu a minha irmã, por exemplo, que estava comigo lá naquele momento, se fosse julgar por isso, a minha irmã estava sofrendo muito mais do que eu, porque ela estava chorando copiosamente, né? E eu estava em total estado de choque. Eu digo que assim, eu não sei quem estava lá direito, eu não sei com que roupa eu fui, eu estava até falando para as meninas aqui antes da gente começar a gravar, eu não lembro nem se alguém falar, você estava sem roupa, eu vou acreditar também, porque eu não lembro de ter me vestido. Mas, assim, a minha ficha caiu, eu saí do estado de choque no dia seguinte, e no dia seguinte não tinha plateia, não tinha ninguém. Eu nunca fiz postagem na internet mostrando a minha dor foi minha. Inclusive, até quem estava comigo lá não viu, talvez, os meus piores momentos, porque os meus piores momentos foram trancada dentro do quarto, foi no chão do banheiro, foi debaixo do chuveiro. E aí entra num campo muito delicado quando alguém se sente no direito de julgar o que o outro estava sentindo. E esse caso, agora, não foi a primeira vez que eu vejo as pessoas fazendo isso. Eu lembro muito quando aquela menininha da Jatobá, eu esqueci o nome dela, Carolina, né? A mãe dela foi totalmente julgada porque ela não estava chorando o suficiente no enterro da filha. E parece que tem que fazer um teatro, né? Tipo, você tem que fazer um teatro. Agora eu tenho que chorar, agora eu tenho que me portar assim, agora, né? Você tem que Aonde está esse manual, né? Exatamente. Quem escreveu o manual de como que você vai... Eu acho que a gente teria que fazer aula de teatro para poder ir né? Tão cruel. É perverso. E eu acho que a gente está aqui nesse podcast para trazer esse alerta, porque eu acredito também que algumas pessoas façam isso e não se dão conta de que elas estão se colocando nessa posição tão absurdo, tão perversa, como você falou. Não se julga a dor alheia. Você não sabe, não dá para dizer porque a pessoa estava vestindo tal roupa. Você viu que ela foi de unha vermelha para o velório? Cara, você não pensa, isso tudo fica tão pequeno diante, né, daquela circunstância, daquela perda, daquela tragédia. A gente estava falando aqui também que é muito comum, por exemplo, a pessoa rir num velório porque ela lembrou de alguma coisa que a outra pessoa, aquela que está ali o corpo no caixão, e achar talvez aquilo ridículo. Eu lembrei agora que no velório da minha avó, todo mundo chorando, e teve uma hora que um primo meu falou, vamos parar com isso, porque a vovó deve estar a pé da vida, porque a última coisa que ela gostava era de ver os netos chorando, né? Ela deve estar, onde ela estiver, ela deve estar, né? Não fica assim. E eu fico assim, será que... Eu fico pensando, por exemplo, não fica nessa lamúria quando eu morrer, não, sabe? Celebra a minha vida, lembra do quanto que eu era atrapalhado, quanto que eu era distraído, quanto que eu era amorosa, mas não fica
fica também ali só pensando na dor. Celebra a vida, né? Sim, vai Então, todo acho que mundo a pro gente boteco, bebe uma em minha vai homenagem, beber. Não, tem não que é? beber. Vai Muito beber mais a noite legal. inteira. Eu vou fazer uma playlist, tipo, vamos ouvir essas músicas aqui, sabe? Porque é isso, eu acho que a morte, ela tem a dor, mas ela também tem o fato de você celebrar aquela vida, porque se você está sofrendo tanto é porque ela foi uma pessoa muito especial, né? Não, e Então, cada um reage de uma forma, né? A gente não pode moldar como se deve reagir. e ainda que a dor seja a mesma, né, Nicole? Porque, Uhum. por exemplo, a gente pode passar pela mesma dor, só que a minha criação foi de um jeito, você teve a sua, a Gi teve a dela, e cada uma Cada um vai sentir processa de de um um jeito. E jeito, além da ou pode criação, né? estar Da sob sua efeito de essência. remédio, ou pode estar em estado de choque. E tem tantas coisas que podem fazer você reagir de uma forma ou de outra. E isso não devia nunca passar pela cabeça de ninguém julgar esse tipo Nem do de que coisa. porque não existe certo e errado. Como que você vai reagir a uma dor? Não E, E, existe. e uma infelizmente, as coisa pessoas famosas, né, elas têm nesse essa holofote, né? esse holofote tão, e a internet banalizou tanto essa questão das pessoas falarem o que pensam Sem filtrar, né? porque elas estão protegidas pela tela, né? E aí elas julgam e falam o que pensam sem pensar se está machucando alguém, porque elas estão ali Algumas até protegidas. Algumas até fazem para machucar, né, Gi? Sim, de propósito Tem umas. mesmo. Vou Mas, e causar. sabendo que está ali por trás da tela que não vai, né? Que aquilo não vai, ela não vai pagar essa Uhum. conta, né? E se E acha Quer no fica chamar ali. atenção direito. também, né? Chamar atenção. Tem muito Publicidade, Exato, carente na chamar internet que atenção. fala besteira para poder ganhar like, para É, lacrar. exato. Enfim, é uma coisa que eu tenho percebido. Eu vou até entrar num assunto já que a gente já tinha falado também, que, por exemplo, teve o obituário da Marília na Folha de São Paulo, que foi um texto tão absurdo que um jornalista escreveu, depreciando o talento. Primeiro que assim, você pode não gostar do estilo musical da Marília, você pode, mas contestar o vozeirão que aquela menina tinha, tipo, não tem como. O cara depreciou isso, depreciou o corpo dela, depreciou a aparência dela depois de morte. Sim, E aí, absurdo. a Folha não fez uma meia-culpa, ela não fez uma desculpa. O que fez? Logo em seguida, eles publicaram uma outra colunista criticando a postura daquele jornalista. E uma coisa que vocês podem observar, quando a gente tem um perfil que é muito bombado, que tem muitos seguidores, eles estão fazendo questão de postar coisas polêmicas, ou quando tem um comentário muito escroto, assim, muito ridículo, eles fixam para aparecer no topo, que é para gerar engajamento, porque aí começa a criticar e começa o pessoal a se degladiar nos comentários e aquilo vai gerando engajamento. Então, eu, por exemplo, agora, antes de entrar numa discussão na internet, eu penso 1000 vezes, porque eu falei, não vou dar engajamento Dá para esse esse bope, perfil. sim. Porque começa exatamente. isso, sabe? Eles já motivam essa guerrilha digital para que eles ganhem dinheiro em cima disso e a gente cai e fica depois desgastado, fica mal por causa daquilo, né? E a questão de julgar a dor, isso assim, é muito descabido. Uma coisa que, né, a gente estava falando, você pode até pensar. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho uns pensamentos que eu falo, Janaína, toma vergonha nessa cara, eu não acredito que isso ainda passou pela sua cabeça. Mas eu não escrevo, eu não falo, eu me corrijo. Né? Às vezes é comum você ver uma situação e a gente, né, já é meio que quase que criado para poder criticar, e aí automaticamente a gente pensa naquilo de julgar, só que na hora você pode chegar e falar, não, pô, nada a ver, isso não. Né? Eu, como feminista, às vezes vem assim na cabeça, poxa, mas por que ela estava usando essa roupa? Não, o problema é dela, a vida é dela, o corpo é dele, sabe? A gente ter também A esse gente cai numas cuidado. ciladas automáticas, assim, né? De tanto que a nossa sociedade repete e se pensa, vem automaticamente, às vezes, um pensamento assim, fora daquilo que a gente É, acredita, automaticamente mesmo, já é uma coisa de estar e aí, sempre aí se cabe a regulando. gente, né? A gente se Sim, regular. É isso, a palavra é essa. Ter E eu, educação educação. nas atitudes, porque os pensamentos a gente educa com a gente mesmo. Mas a palavra, né, ou a escrita, né, no meio de comunicação, a gente pode ter educação, né? Educação em todo Sim. sentido, de cultura, né, de aspectos em pensar que lá também tem um ser humano, né?
Sim, e você pode, eu acho que uma coisa que a gente tem visto também muito na internet porque não posso mais expressar a minha opinião. Tem aí A né? questão O é que é opinião, outra opinião? coisa é falta de respeito, né? Exatamente, e também tem coisas que são incontestáveis, tipo, a gente teve, vamos só voltar um pouquinho na semana passada, que teve aquela questão do Maurício, né, o jogador de vôlei, que foi totalmente Sim. homofóbico e disse que ele estava sendo julgado porque ele tinha opinião. Não é opinião. Aí eu vou ter que falar agora, eu nem tinha programado isso, não, mas, Para gente, tudo! para tudo, eu quero falar sobre o Maurício Souza do vôlei. O cara perdeu o emprego porque ele não quis reconhecer que ele foi homofóbico. A que ponto que a sexualidade do outro perturba esse cara a ponto dele perder o emprego porque ele se acha no direito de julgar quem transa com quem. Isso daí me deixa louca. Como assim? Tipo, meu filho, você está muito preocupado. Aí, tipo, porque não existe super-homem bissexual. Não existe super-homem, querido. Exato! Kryptonita! Filho, Oi. né? Vem aqui, deixa Ele é eu um sentar ET. aqui, vamos conversar. Vem cá. Gente, não, mas e aí o que pior é quando você acompanha os comentários e vê aquela galera, os tradicionais, brancos, héteros, falando: ai, nossa, a gente não pode mais fazer nenhuma brincadeira. Não, não pode, porque brincadeira, Não pode. isso não é brincadeira. Machuca, isso né? machuca, né? Antigamente a gente podia falar disso, não dava nada. Que bom que mudou, né? Que bom que bom que houve uma evolução, né, a ponto de se questionar o que quando a gente vai ferir o outro ou não, né? A gente ter consciência disso. Exato. Não pode e pensar também assim, por que o corpo do outro me incomoda? Por que eu falo se a pessoa tá gorda ou tá magra? Por que eu me incomoda se o outro beija um homem, beija uma mulher, sabe? Sim. Porque vai viver sua vida, por Você favor. só deve se preocupar se um gay vai se casar se ele te pedir casamento. Aí você se preocupa se você vai aceitar. Essa é a melhor explicação para mim. Eu adoro isso, volta e meia eu leio isso, eu acho genial. Mas gente, qual que é o seu papel na vida do outro? Minha religião, ótimo, a sua religião, então segue a sua religião, sabe? Cara, eu ia falar isso agora. Porque na Bíblia, tipo, isso eu não acredito nessa Bíblia, meu bem. Tipo, isso para mim não. Teve uma vez eu estava numa dessas discussões quando eu ainda caía nessas ciladas, aí eu fui debater alguma coisa e a pessoa, mas Deus, eu falei, deixa eu te falar o seguinte, eu não acredito nesse Deus da maneira como você acredita. Então eu não tenho medo dele. O Deus que eu entendo como Deus é completamente diferente do seu. Então, assim, querido, se você acredita nesse Deus e se você acredita nisso, beleza, segue aí na tua fé, na tua convicção. Isso. E pare de achar que só a sua religião está certa, que só a sua crença está certa, que só a sua orientação sexual é a certa. Não, sabe, a gente é plural. E aí eu acho que tenho uma explicação assim muito boa sobre religião que eu aprendi, que é o seguinte: a religião é feita pelos homens. Os homens são imperfeitos, logo a religião é imperfeita. Pronto, e é isso, né? Simples assim. Então, assim, se você acredita naquilo, o outro não precisa acreditar, porque nós somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos e estamos tentando evoluir. Então, se já ter um passo para falar, olha, você não tem nada a ver com a vida do outro, se ele é homossexual, se ele é do avesso, o que ele quiser ser, ele não pode desrespeitar o outro. Então, se tiver esse limite, nessa consciência, essa compaixão, esse entendimento, compreendimento, são coisas tão simples. Sim, né? Não precisa ultrapassar esse limite. Uma coisa que eu trabalho tanto na sala de aula, a questão do respeito, né, ao outro, do jeito que ele é, porque cada um é de um jeito, e enfim. Eu falei, né, que eu tenho, assim, eu realmente não consigo fazer julgamento alheio, assim, acho que isso não é uma coisa, eu nasci assim e tal. Não, eu fui aprendendo, inclusive com as minhas experiências. Eu vejo assim, que bom que eu evolui muito. A Janaína de hoje não é nem de longe a mesma Janaína do ano passado, muito menos a de 10 anos atrás. Tem uma postagem também na internet que fala isso, né? Tipo, eu não, se você me conheceu há 10 anos atrás, esquece, você não me conhece mais. E eu realmente fui aprendendo. Eu não sou nem mais a mesma pessoa de ontem, hoje eu já evoluí, né? E eu lembro que essa questão para mim do julgamento pegou muito claro quando eu perdi o Isaac.
mas numa situação muito pontual. Por exemplo, eu sempre era muito sem paciência no trânsito, sabe? A pessoa fazia uma barbeiragem, porra, que não sei o quê, dava o dedo no meio do trânsito, aquela coisa toda. E teve uma vez, eu e meu ex-marido, a gente estava no hospital e o médico deu a notícia para a gente que o nosso filho não ia sobreviver, ele estava internado e ele começou a ter falência múltipla dos órgãos, e a gente sabe que quando o médico chega e fala isso, você já, tipo, ai, caramba. E ele falou, olha, eu quero que vocês se preparem, porque provavelmente nas próximas 24 horas vocês vão receber a notícia de que ele partiu, né? E éramos só nós dois ali, a gente estava em Brasília, a família no Rio, e a gente recebeu uma notícia que, tipo, ninguém na vida jamais está preparado para ouvir, ninguém pensa nisso. E a gente ouviu aquilo e era assim, tipo, a enfermeira falou assim, Janaína, tem alguma roupinha que você quer colocar nele? E aí, aquilo, e eu falei, tem a roupinha que ele ia sair do hospital, né? Aí ela falou, se você quiser trazer para a gente, porque realmente já, né, o batimento cardíaco dele já estava muito baixo. E eu saí do hospital com a função, com a missão de pegar a roupa que o meu filho ia vestir para ser enterrado. E aí a gente entrou no carro em total estado de choque. A gente tinha que ir, porque não tinha quem fizesse isso pela gente. E aí eu lembro que o Marcos, né, ele sempre dirigiu muito bem, ele foi pela via, que é a via que você pode andar mais lento, né? Mas a gente aos prantos. E aí, nisso, um cara ultrapassou a gente, buzinando, e parou assim, emparelhou o carro do nosso lado, falou, porra, que você dirige mal pra caramba, você quer... E quando o cara olhou, ele viu que duas pessoas assim, devastadas, né? O Marcos aos prantos, eu desesperada. Ele ficou tão sem graça que ele arrancou com o carro e saiu assim, tipo, parou de xingar. E aí, naquele dia, eu falei, nunca mais eu xingo ninguém no trânsito, eu não reclamo de nada, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está acontecendo. passando. Você não sabe. O cara estava xingando dois pais que tinham acabado de receber a notícia de que o filho ia morrer, sabe? E isso, para mim, serviu, sabe, de tanta reflexão depois, né, na minha vida. Foi uma aula, assim, da vida para mim. E eu espero que ninguém precise passar por isso, sabe? Eu acho que só de ouvir meu depoimento, a partir de hoje, você consiga... Tipo, cara, realmente eu não sei o que a minha vizinha está passando, eu não sei às vezes quem mora comigo está passando, porque às vezes a gente tem os nossos próprios conflitos, né? Então, da gente entrar nessa questão de eu vou olhar para o outro com empatia. No máximo, mesmo que eu não tenha empatia, cara, eu vou guardar para minha opinião, o meu preconceito, eu vou tentar trabalhar isso de alguma forma e seguir a vida, porque eu acho que assim, a vida ela é para ser vivida. Eu estava falando para as meninas que teve uma postagem que eu até fiz essa semana que fala sobre isso, assim, que sobreviver o agora é ter consciência, é ter a noção, do presente, que é o hoje. O hoje é o presente, né? E acho que quando acontece uma tragédia dessa, né, gente, você repensa muito. Poxa, será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? Será que... O que a morte pode me ensinar? E aí até as meninas lembraram, pô, Jana, fala sobre o Carpe Diem, né? Que eu tenho tatuado o Carpe Diem no meu braço, porque quando eu tinha crise de ansiedade, eu acho que eu já comentei um pouco sobre isso, eu escrevia na mão, né, Carpe Diem, porque eu tinha lido um artigo que fala sobre isso, assim, o Carpe Diem, ele não é viver a vida de qualquer, vamos aproveitar tudo, vai todo mundo morrer mesmo, não é isso, mas é ter a consciência de que a vida é feita no agora. Como é que é a frase que você disse, Gi, que o foi uma fala de Cortella, que eu fiquei encantada essa semana, ele falando que a gente está sempre vivendo no presente, que mesmo quando a gente está apegado ao passado, a gente traz o passado para o presente, né? E aí traz a tristeza, a depressão. Quando a gente está com excesso de futuro, de expectativa, a gente traz o futuro para o presente. E que também é sem sentido, porque só cria expectativas e ansiedade. E que a gente tem que viver o presente no presente. Né? Quando eu tive a experiência de quase morte 2 vezes, né? Na verdade, eu acordei, eu adoeci do nada. E aí, assim, eu já sempre vivi tudo muito intensamente. Eu falei, a vida
A vida pode ser interrompida a qualquer momento. A gente esquece isso, né? Tem um prazo, falar assim, então, está programado, você colocou no seu celular para despertar que do dia tal, 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 você vai morrer. Não tem isso. Não tem. Então, eu tinha 37 anos de idade, né, cheia de planos, de coisas, de repente parou tudo na minha vida. E aí a experiência de quase morte, eu falo, todo mundo, Você falo, viu a luz? e morrer é uma delícia, gente, não adianta. Morrer é maravilhoso, nada na vida dá melhor do que a sensação de morte natural, nada. É uma delícia. Deve ser um descanso, né? Uma coisa que Não, você, é muito acabou. Não, e é uma paz, é um alívio, é um negócio inexplicável. E aí, Mas assim mesmo a gente não quer ir, não. Né? Não segue a luz, não. Se vê a luz, não vai, não. Sai da luz, sai. Sai da luz. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, estava indo bem tranquila. Aí, na situação, eu falei assim, não, então deixa eu ficar, gente. Eu falei desse jeito, deixa eu ficar, gente. Mas todas essas... Eu sei que passou um tempo que eu fiquei, né? Eu fui mesmo pro lado de lá 2 vezes, eu também tive. Aí eu voltei, entendeu? Tipo, eu fui, voltei. Que bom que tu voltou. Eu falei, nossa, gente, e agora vocês estão me preparando o quê? E aproveitar a chance, né, Nicole? E aí eu falo de novo também, a gente não precisa experimentar a sensação de quase morte, eu não preciso enfrentar 2 cânceres de mama, eu não preciso perder 3 filhos para entender. Vocês estão vendo? Olha aqui para a gente, quem está vendo no YouTube, quem está ouvindo. São 3 mulheres que passaram e a gente está contando para vocês. Não precisa passar. Não precisa. Segue o baile. Sabe? Aprende. Vamos embora. Vamos viver a vida, sabe? Vamos viver o carpe diem, o agora. Entender a preciosidade e também a preciosidade de quem está com a gente. Eu digo isso assim, quando meu pai morreu, eu tentava o tempo todo ficar lembrando dos defeitos dele para ver se amenizava a dor. E nada ruim que ele tinha me feito, nenhum trauma que ele tinha me causado, chegava minimamente diante da dor quando eu pensava que eu nunca mais ia dar um abraço nele. Sabe? Então, assim, isso para mim também foi um divisor de águas. Eu falei, nossa, nada, sabe? Então, assim, perdoe, sabe? Tem alguém aí que você precisa perdoar. Não precisa, às vezes, procurar a pessoa, não resolve com você, sabe? Não está feliz na sua vida, não está feliz no seu trabalho. Muda. Começa, recomeça, né? E aí, uma coisa que essa semana me perseguiu, assim, tipo, direto. O fim existe para que o recomeço aconteça, né? Então, assim, a gente tem que ter um fim, tudo pode ter um fim, menos a morte. A morte, aí, tirando a Nicole, que fugiu da luz, muitas vezes não vai ter, né? Não pode não dar tempo de fugir da luz, assim. E a gente não tem uma explicação por que fulano foi e ciclano ficou. Eu acho que também não é assim também. Né, que bom que não existe uma ordem, né, uma regra. Não tem. A vida é muito efêmera e a gente não precisa esperar essas perdas para dar valor, né? Cada dia é um presente, cada dia é uma possibilidade, é uma oportunidade da gente fazer algo novo, da gente falar para quem a gente ama o que a gente sente, para apreciar, né, a paisagem, enfim. Daí uma coisa que você falou assim, por exemplo, eu não guardo mais nada do que eu sinto, assim. Se eu amo, eu falo que eu amo. Se eu quero, eu falo que eu quero. Se eu não, sabe? Isso comprou uma roupa, não precisa guardar no armário esperando um evento. Bota a roupa, lê o livro, sabe? Vive o dia intensamente. Usa as melhores coisas de casa, louça. Exato. Fica guardando. A gente não tem que guardar nada, esperar o momento de ser feliz. A gente tem que ser feliz. A gente hoje. tem que guardar boas memórias, boas experiências. A vida é isso, né? A vida é isso. E teve até um outro vídeo do Cortella, porque essa semana os filósofos ganharam muito espaço, porque quando a morte surge, né, a filosofia eles ela vem vêm tentar explicar e tentar explicar. Confortar, né? E o Cortella, ele falou também uma coisa assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não ter vivido uma vida digna, sabe? De uma vida pequena. Eu também vi um vídeo do Leandro, né, falando isso.
é isso. Eu também tenho essa agonia. Eu tenho muita agonia em pensar que eu passei pela vida, porque a vida ela é muito linda, ela é muito preciosa. Quando começou a pandemia, né, eu estava com meu filho de 10 anos em casa, e ele estava muito ansioso, muito angustiado, e aí eu lembro assim, o que eu preciso fazer? Porque ele estava assim, todo mundo vai morrer mesmo, eu não quero nem estudar, porque eu vou morrer, a morte ficou muito real para ele. E aí, tipo, ele aproveitou da situação para não querer nem arrumar a cama, porque todo mundo ia morrer. E eu falei, cara, deixa eu te explicar, a vida, a gente ainda está vivo. E aí eu comecei a pegar assim, mandar para ele todo dia uma das 7 maravilhas do mundo, sabe? Eu mostrei os balões da Capadócia, eu mostrei o Grand Canyon, eu mostrei a muralha da China, e eu falei, olha quanta coisa a gente pode ver. Eu falei, talvez a gente nunca consiga ir lá ver a muralha da China, mas a gente pode ir ali. Tem aqui em Petrópolis, tem várias cachoeiras que a gente ainda não conhece, sabe? Tem vários lugares que você pode ver, tem tantos livros que você pode ler que vão te levar para outro lugar, né? Tantos filmes que você pode assistir, tantos amigos que podem entrar na vida. Olha só, eu tenho aqui assim 2 pessoas que eu nunca mais quero perder na minha vida, que eu conheci por causa da pandemia. Não vamos romantizar a pandemia. A pandemia é uma tragédia, é uma droga, uma merda, mas a gente também tem que ver assim, foi isso que apareceu, então é isso que eu vou abraçar e vou ver. A gente não vai tirar o lado ruim, mas a gente vai ver o lado bom também, porque senão a vida fica muito pesada, né, gente? Sim. Exatamente. A minha mãe, quando faleceu, minha mãe era muito animada, muito alegre, né? Ela era conhecida como Silvana Alegria. Ela não tinha o sobrenome dela, ela era Alegria. E aí, a única cena que eu me lembro, assim, no velório, porque eu fiquei em estado de choque, é do porteiro, ele cuidava ele trabalhava no estacionamento que ela deixava o carro para trabalhar. Ele falou assim, a sua mãe era uma pessoa muito especial, igual ela tem poucas no mundo. Eu falei, pronto, então ela fez o que ela pôde, né? Ela deixou uma mensagem boa, né? Quer dizer, as pessoas se sentiam valorizadas perto dela. Sim. E assim, a questão da perda é que todos os dias eu sinto falta dela. Sim, mas aí também é incrível, porque assim, uma pessoa só morre quando deixam de falar dela, né? Então, essa mãe está viva agora, nesse momento ela está viva aqui, né? O meu filho está vivo, meu pai está vivo, as pessoas que a gente perdeu e que ela ama, permanece. E aí eu quero perguntar assim, e você, depois que morrer, você vai continuar viva? As pessoas vão lembrar por você ser uma pessoa que só reclamava, que só julgava, que só criticava, ou alguém também que trouxe algo, né? E você não precisa também deixar um legado, né? Algumas pessoas são predestinadas a deixar grandes legados. Marília Mendonça vai deixar um legado, né? O Niemeyer, né, deixa um legado de arquitetônico, vários, assim, Mozart, a gente pode citar vários aqui, artistas e pessoas importantes, mas também tem aquelas pessoas que nunca apareceram na TV, que nunca, talvez, nem em outra cidade alguém saiba da existência, mas que é extremamente importante para quem ela conviveu, né? E por onde elas passaram, deixaram, por onde elas passaram. E acho que é isso que a gente tem que lembrar. Eu acho que a morte ela serve também para uma coisa, ensinar a gente a viver. Né? A gente aprende com a morte isso. Vamos viver. Lembra de por onde passar, deixar amor, deixar bons sentimentos. Né? Deixar sorriso, né? Deixar abraço. Eu adoro. Nicole, a gargalhada dela que 100 anos. É super discreta. Eu digo assim, que a vantagem de ser escritora é que daqui 100 anos um bisneto meu pode estar é um livro meu. Então escreva um livro, plantem uma árvore. Verdade. Porque vai ficar, mas além de tudo, né? Semeiem amor, semeiem beleza, acho que é isso. A gente mesmo com educação, respeito, empatia. A gente pode ficar aqui a noite toda falando, mas aí o Zoom não vai deixar, porque ele vai derrubar a gente. Então, a gente vai encerrando por aqui, deixando essa mensagem assim que para a gente bate muito fundo.
E acho que a gente constrói um mundo melhor quando a gente respeita o outro. E para você que ainda tem dificuldade, continua julgando, talvez você fale, pô, gente, mas eu tento, mas eu não consigo. Continua tentando, vai aos pouquinhos. Só o fato de você falar, eu quero evoluir, já demonstra uma evolução. Você já entendeu o que precisa. Acho que o importante é ter essa consciência, que quando a gente acha que já sabe tudo, quando a gente acha que é bom demais, aí pronto, aí você já morreu, minha amiga. E tem uma frase também do Paulo Coelho que eu gosto. O Paulo Coelho, ele é polêmico, mas eu particularmente gosto. Exatamente, eu pensei que agora, polemizando. Mas o que ele fala? Que o homem não morre quando ele perde a vida, ele morre quando perde os sonhos. Eu já perdi alguns sonhos e a sensação que eu tinha era realmente de morte, sabe? Eu, quando me abri mão de ser quem eu era, de quando eu me coloquei em situações em que eu não me amava, que eu não me respeitava, eu estava, de certa maneira, morta. Então, vamos viver. Vamos viver. Segue a gente no @DLF Podcast e nós nos encontramos novamente. Segue, faz comentário, a gente está amando essa interação, exatamente o que a gente quer. Um beijo bem grande, muita vida para a gente. Muita saúde, vida. Alegria, amor, né? Amor, muito amor. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Sigam. Dei uma... Ih, rendeu, hein? A gente tá fera pra cá.